Twerk it like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Olá, eu sou o professor Eduardo do canal Papas BR History e hoje eu vou te trazer uma aula muito especial de atualidade e de conhecimento geral. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que provavelmente você não sabe, mas todo dia você escuta a mesma notícia no jornal e não consegue entender o porquê. Você escuta e vê essa notícia todo dia. O dólar comercial bateu recorde e fechou no maior valor desde o começo do Plano Real. A moeda encerrou o dia valendo R$ 5,41, alta de 1,89%. A instabilidade no mercado internacional de petróleo e também a expectativa de mais um corte na taxa de juros no Brasil motivaram a alta do dólar. Tão importante quanto essa notícia no seu dia a dia é você se inscrever no canal, dar um joinha e divulgar o nosso conteúdo para amigos e familiares. E hoje a gente vai falar sobre a história do dólar. E o dólar, ela é a moeda principal do mundo todo, é usada indiretamente e diretamente em vários países, porém não é todos os países que utilizam o dólar. São 4 países no mundo que utilizam o dólar como uma moeda oficial, tá bom? Os Estados Unidos, que é o principal deles, que fica na América do Norte, tá bom? Nós temos o Equador, que é um outro país que fica aqui na América do Sul. Aí nós temos El Salvador e um país chamado Panamá, que fica na América Central. Os outros países que utilizam o dólar, utilizam ele de forma secundária. Por exemplo, o Brasil, nós temos o real, que é a nossa moeda principal, e o dólar ele acaba servindo ali como moeda base, né? Para servir lá de comparação. Outra coisa importante é que o dólar ele tem 2 abreviações, tá? Uma delas pode ser o USD, que está cadastrado lá no ISO, no número 4217, e também pode ter o S e o S-Cifrão, que é o cadastro lá no Fundo Monetário Internacional. Dependendo do país que a gente esteja falando, eles podem usar essa abreviação, o USD, ou pode usar a abreviação US, S-Cifrão, tá bom? Lembrando que a abreviação do real é o R e o S-Cifrão, tá bom? Só para te entender aí como é que funciona um pouco isso daí. Outra coisa importante é a gente entender que se o dólar, ele nem sempre foi a moeda principal, né, de base, qual é que ela era antes do dólar? Antes do dólar, nós tínhamos 2 formas de comparar a moeda de um país. A primeira e a mais comum era o valor do ouro e depois o valor da libra esterlina, que é uma moeda ainda hoje utilizada lá na Inglaterra. Detalhe, pessoal, se você não viu a nossa aula sobre o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, vá lá e veja esse vídeo que você vai entender que a libra esterlina é uma moeda muito importante ainda hoje lá na Inglaterra, tá bom? Vai lá e confere essa nossa aula que está muito bacana também. Outra coisa importante da gente saber é como é que o dólar se consolidou. Como é que ele se tornou uma moeda principal no mundo todo? Aí nós temos que partir um pouco para a história dos Estados Unidos. E saber que os Estados Unidos ele era um país mediano até o início da Primeira Guerra Mundial. Aí ele entra na Primeira Guerra Mundial, se torna um protagonista e ganha, tá bom? Aqui na imagem a gente vê o tio Sam, né? Aquela imagem dos Estados Unidos, né? Dominando, controlando, defendendo. E aí ele entra na Segunda Guerra Mundial e também sai vitorioso. Aqui na imagem, né, a gente vê o Capitão América, né, dando um foguetão aí na cara do Hitler, dando a ideia de que o Capitão América é um vingador, né, um protetor da humanidade e está livrando a humanidade do nazismo, do fascismo. E aí os Estados Unidos ele ganha destaque muito grande, tanto que ele vai disputar a Guerra Fria com a União Soviética logo depois, né? E aí ele vai se consolidar como o país principal do mundo. E é nesse momento que o dólar vai se tornar a moeda principal, a economia dos Estados Unidos vai se tornar a primeira, né? Você sabe disso. É nesse momento que a cultura dos Estados Unidos ela vai se espalhar por todos os cantos do planeta. E aí, os Estados Unidos ele vai se tornar uma potência, assim como a sua moeda principal, que é o dólar. Outra coisa importante você saber é que teve duas reuniões oficiais para oficializar que o dólar seria a moeda do mundo, tá? A primeira ocorreu em 1944 lá nos Estados Unidos, sob o nome de Bretton Woods. Nessa reunião,
eles adotaram o dólar como moeda oficial, secundária no mundo todo, só que ela teria um valor fixo. Aí você não veria essa notícia todos os dias, tá? Só de anos e anos ela mudava o valor. Porém, em 1973, o dólar passou a ter um valor flutuante. É por isso que todo dia o valor do dólar ele se altera. Ele sobe, ele diminui em referência a cada moeda do mundo. Tem essa comparação aí, tá? Depende do mercado, né? Depende do contexto em que a gente vive. O dólar ele pode subir ou ele pode diminuir o seu valor. Outra curiosidade é que esse nome dólar, ele não é um nome inglês, tá? Ele é um nome que vem da origem de uma palavra alemã, que é a palavra Teller. Essa palavra Teller significa que era uma moeda alemã, tá bom? Que ela era cunhada em prata lá por meados do século XV. Provavelmente lá ela começou a existir no ano de 1518 e parou de existir mais ou menos em 1600, tá bom? Quando houve a transferência para a moeda em células de papel. Então esse nome dólar vem dessa palavra aqui, Teller, que é uma moeda alemã cunhada em prata. E isso também é uma curiosidade muito importante da gente saber, tá? Por último, a gente vai ver aqui, ó, que nós tivemos agora durante a pandemia, né, um recorde em relação ao dólar, né? O dólar, ele chegou a valer a bagatela de R$ 5,20, né? Alcançando o recorde. O que fez, né, várias coisas do nosso dia a dia ficarem mais caras, tá bom? E aí eu espero que tu tenha entendido essa nossa parte aí da aula de hoje. Só que eu trouxe aqui algumas curiosidades para ti, tá bom? Curiosidades, outras moedas importantes pelo mundo. Uma muito importante em relação ao dólar aqui, ó, é o dinar kuwaitiano. Olha aqui, ó, ele vale 3,29 dólares. Em relação ao Brasil, ó, 18,37 centavos. Uma outra moeda é o dínamo de Bahrein, que é um país lá do Oriente Médio. O Bahrein vale lá, ó, 2,66 dólares. Em relação ao Brasil, tá bem aqui, ó, 14,91 centavos. Trouxe as moedas mais importantes, vou trazer as moedas mais fraquinhas. E a mais fraquinha é a moeda da Venezuela, tá? Que é o Bolívar soberano venezuelano. Olha lá, ele vale muito pouco. Se você chegar lá na Venezuela com R$1, eles vão ter que lhe dar 38.877 bolívares soberanos venezuelanos. E isso não vai dar para você comprar nada, porque essa moeda é muito desvalorizada. E uma outra também muito desvalorizada é o real iraquiano e o iraniano também, tá bom? Que vale aproximadamente, ó, R$1 vale aproximadamente 8.115 real iranianos. Então é uma moeda também bastante desvalorizada. Pessoal, se você gostou desse modelo de aula, né, de coisas desconhecidas, histórias de coisas desconhecidas, dá um like aí, dá um joinha, comenta se tu sabia sobre isso. E aí eu espero vocês nas nossas próximas aulas, se Deus quiser, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not